Queria que vocês fossem me falando da onde vocês são. Tem gente de São Paulo, Rio de Janeiro. Aonde vocês são, por favor? Gostaria de saber. Boa noite para todos vocês que estão chegando. Já tá? Pronto. Deixa eu chamar aqui. Oi, boa noite. Doutora Elaine, boa noite. Olá, doutor Rafael. Boa noite, tudo bom? Como é que o senhor está? Tudo bem, graças a Deus. Com a senhora? Maravilha, tá tudo ótimo. Que bom. Deixar o pessoal terminar de entrar. Pessoal, vocês estão escutando bem? O som tá bom aí? Vocês podem me dar um ok, por favor? Bem-vindos! Tem gente de fora do Brasil, dos Estados Unidos, Boston, São Paulo, Ribeirão Preto, Bahia, Paraná. Oh, que beleza, gente! Bem-vindos! Tá todo mundo ouvindo bem, escutando bem? Maravilha! Ótimo! Às vezes tem muita interferência, mas que bom que vocês estão me ouvindo. Maravilha. O áudio tá bom por aqui, doutora? Tá, eles estão escutando, estão falando que estão ouvindo, que estão escutando Perfeito. bem. Maravilha. Boa noite. Bom, pessoal, bem-vindos à nossa live, tá? Eu sou a doutora Elaine Araújo, sou médica, pós-graduada em pediatria, em nutrologia, sou especializada em medicina integrativa e cannabis medicinal, sou diretora do Centro Brasileiro de Referência em Medicina Canabinoide, que fica localizado aqui em São Paulo, e quero ajudar vocês, a missão nesse momento é ajudar vocês a entenderem como que funciona esse processo de judicialização para que vocês possam pleitear os direitos de vocês junto ao governo ao tratamento com a cannabis medicinal. E para isso eu convidei hoje o Dr. Rafael, que é um advogado. Ele vai se apresentar aqui para vocês agora, para a gente poder começar a nossa live, ok? Vocês entenderem direitinho como que vocês podem fazer para conseguir o tratamento. Ok, Dr. Rafael? Pode falar? Perfeito. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? É um prazer poder estar aqui nessa oportunidade, esclarecendo a dúvida de todos, podendo ajudar pessoas, né? E por isso, por poder compartilhar esse conteúdo, eu agradeço o convite, doutora. Eu queria também destacar, né, que a minha especialização é no direito médico, com foco em ações contra planos de saúde e também contra o Estado, né? Então a gente tem muita experiência para poder compartilhar com todos, né, aqui em Ribeirão Preto, né, para poder, de repente, trazer uma luz para essas pessoas que tanto precisam desse medicamento à base da cannabis. Maravilha. O doutor Rafael, ele é advogado de uma paciente minha, tá? Que ela conseguiu, com o plano, junto ao plano de saúde, o tratamento todo do filho dela. Ou seja, o tratamento, se eu não me engano, foi para 2 anos, não foi? Que eles liberaram ou foi para 1 ano, que ainda era lei antiga? 2 anos. 2 anos, né? Então, o Pedrinho recebeu na casa dele todos os produtos que ele precisava referente ao tratamento para 2 anos, ok? Então, ele vai explicar para vocês agora um pouquinho. Eu gostaria, então, doutor Rafael, que você explicasse para eles quais são os pré-requisitos, né? O que a pessoa precisa para poder pleitear na justiça, junto ao governo, o tratamento com cannabis. O que é necessário hoje em dia? Certo. Primeiro, eu queria fazer uma breve introdução, um comentário, doutor, que é muito relevante. No final de 2019, a Anvisa ela liberou a comercialização, né, do produto à base da cannabis e 90 dias depois da edição dessa norma administrativa, as farmácias agora, a partir de março, puderam, então, iniciar a comercialização. Só que essa liberação ela é tão somente para efeito de comercializar o produto. A fabricação
ainda pode se dar, mas o extrato da planta ainda precisa ser importado, né? E com isso, esse medicamento, a produção ainda ela tem um custo alto. Consequência disso é que essas pessoas, embora tenham acesso agora mais rápido com essa liberação da Anvisa ao medicamento, é que o preço, com o preço tão alto assim, a aquisição ficou difícil, né? Muitas famílias com baixa renda, ou ainda que tenham um poder aquisitivo mais considerado, enfrentam dificuldades porque o tratamento é caro, né? E acaba abarcando valores muito significativos. Essa decisão da Anvisa, embora ela trouxe já um alento, né, disponibilizando no mercado a comercialização de produtos à base da cannabis, ela ainda não produz uma eficaz, um resultado prático, por conta desse alto custo que ela tem nas farmácias, né? E uma forma, então, de amenizar essa situação seria adotar medidas judiciais para poder estar viabilizando o tratamento com esse produto à base da cannabis. E aí, entrando na pergunta que a senhora fez, a gente tem a experiência de que muitas vezes as operadoras de saúde, no caso, os planos de saúde, para ficar mais bem claro para as pessoas que nos assistem aí, elas negam. Ou outra hora oferece um simples reembolso, né? Mas nunca abre um precedente de já ir fornecendo. Diante desse cenário, isso eu digo não para cannabis, mas para outros tipos de remédios, né? Eles liberam alguma coisa, um reembolso, e assim eles vão trabalhando. Opa, deu erro aqui, voltou? Voltou. Perfeito. Então, muitas das vezes, medicamentos que são solicitados para o plano de saúde, eles trabalham um caso pontualmente. Cada caso, eles oferecem uma situação. Isso quando já não nega de uma vez. No caso da cannabis, a negativa é geral. Eles não vão fornecer, né? Eles não vão estar concedendo ali o fornecimento e a pessoa fica sem poder fazer alguma coisa. Mas se ela procurar a orientação de um advogado, é possível, por meio judicial, viabilizar esse tratamento. E o que vai ser necessário para isso? Essa pessoa, o primeiro ponto que ela tem que imaginar, ela vai precisar procurar um médico especializado que possa fazer um relatório médico minucioso, com uma riqueza de detalhes sobre qual que é o quadro clínico, qual que é o diagnóstico, a CID da doença, e na sequência explicar que tratamentos convencionais não deram certo, não deram resultado, e a cannabis é o único mecanismo para poder trazer um alento para essas pessoas. No final desse relatório médico, vai estar então a indicação médica de que a cannabis precisa ser fornecida para esse paciente. De posse com esse relatório médico, o advogado vai fazer um pedido administrativo para o plano de saúde, porque é necessário você ter uma negativa dele, né? É de suma importância. Alguns magistrados até entendem que não precisa de fazer o pedido administrativo para você ter a negativa. Porque é óbvio que se o beneficiário procurou a justiça, contratou um advogado, é porque aquilo foi recusado. Mas para não dar margem para esse tipo de interpretações, a gente sempre procura, sim, fazer um pedido administrativo para instruir essa ação, né? Então, nós vamos ter lá o relatório médico muito bem elaborado por uma médica especializada, essa negativa e depois os documentos que são de praxe, né? No caso aí, RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento se for uma criança, e um outro documento de suma importância, a autorização da Anvisa. A autorização da Anvisa também deverá instruir. Porque, embora esses medicamentos estejam sendo comercializados em farmácias,
como você está entrando com uma medida judicial contra o plano de saúde, ele pode importar, ele pode achar por alguma razão conveniente para ele importar, ou ele pode até buscar aqui no mercado. Aí não seria, se ele vai comprar na farmácia, não seria necessário essa autorização da Anvisa, mas o relatório médico, né, e uma receita controlada especial. Agora, no caso, sendo feita a importação, aí não tem outro jeito. Tem que estar lá instruindo também, então, a autorização da Anvisa. Uma vez manejada essa ação no âmbito judicial, eu costumo dizer que essas ações a gente pode pedir uma liminar para dentro de 48 horas já ter uma decisão, mas nem sempre essa decisão que é dada em 48 horas, 5 dias, ela é cumprida imediatamente. Muitas das vezes, os planos de saúde ainda eles insistem em tumultuar com recursos, em pedidos de reconsideração, né, para tentar ainda impedir o fornecimento. Mas esses recursos, todas essas medidas que eles adotam, acabam não produzindo nenhum efeito. E isso implica que essa decisão, num determinado momento, ela é cumprida. Né? Cumprida com o quê? Eles fazem o pedido da compra e a pessoa tem que aguardar. Quando isso era requisitado para outro país, né? No caso a importação, demorava aí 2, 3 meses. Mas agora, com a comercialização podendo ser feita aqui dentro do território brasileiro, eu acredito que esse tempo ele vai ser mais sério. Eu acredito que vai ser muito mais rápido agora. Ok, maravilha. Tá, então assim, não tem exatamente uma ideia de tempo, né? Porque como é tudo novo, o que está acontecendo, enfim, não se sabe. Mas todas as pessoas que têm plano de saúde, no caso, e que exigirem junto ao plano, elas têm esse direito, é isso? Tem. Nessas ações, a gente invoca princípios constitucionais, como da dignidade da pessoa humana, né? Dispositivos, normas constitucionais que estabelecem o direito à saúde, né? E essas normas, além delas, a gente também tem dentro até do Código de Defesa do Consumidor um dispositivo que diz que normas que sejam exorbitantes, que desequilibram as partes, podem ser nulas, né, dentro do Código de Defesa do Consumidor. Invocando esses dispositivos, mais os precedentes que nós temos no Código, no Judiciário, o Poder Judiciário tem se curvado ao nosso pedido e tem fornecido o medicamento para o beneficiário. Muitas das vezes, essas negativas do plano de saúde, elas estão embasadas, por conta que existem cláusulas que não permitiriam acesso ao medicamento, ou mesmo até não encontra-se no hall de serviços de medicamentos que a ANS libera. Só que tudo isso, o Poder Judiciário já rebateu. Simplesmente, ele já até consolidou uma súmula, que é a súmula 102, onde diz que se o médico prescreveu, tem que fornecer. Perfeito. É considerado abusivo o não fornecimento do medicamento. Por quê? Até o Código de Ética, a senhora, na condição de médica, tem ciência de que ele diz que o médico tem que receitar para o paciente aquilo que tem de melhor na medicina. E quando um médico está dizendo que aquele tratamento é o mais adequado, não pode o plano de saúde vir e se sobrepor a uma recomendação médica. Entendi. Perfeito. Ok. E com relação às pessoas, no caso, que não têm plano de saúde, né? Como é que fica? Como é que ocorre esse processo? Bom, não é muito diferente o que acontece com as operadoras de saúde,
as ações que são promovidas em relação ao operador de saúde, em relação ao Estado. A competência para fornecer esses medicamentos, eles estão em responsabilidade do Estado, no caso da União, e dos municípios. Ou seja, os 3 entes federativos, eles têm responsabilidade de estar fornecendo medicamentos, tratamentos para as pessoas, os cidadãos. Ao manejar essa, ou seja, a responsabilidade ela é solidária. Você pode manejar a ação contra um ou contra todos. Ok. O Poder Judiciário também tem sinalizado que, por conta desses dispositivos constitucionais, que diz do direito ao acesso à saúde e da dignidade da pessoa humana, né, tem que se fornecer o tratamento. O detalhe é que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ele trouxe dentro de um recurso repetitivo, ele trouxe um posicionamento na onde alguns requisitos são necessários para você obrigar o Estado a fornecer esse medicamento. No caso, vai se analisar a renda da pessoa. Agora, só uma pergunta. Isso já não ocorre no plano de saúde, né? Não ocorre essa análise da renda da pessoa quando você entra pelo plano de saúde. Não, o plano de saúde, você maneja a ação simplesmente porque você está na condição de beneficiário ali como uma pessoa de direito. Né? Perfeito. Seja um plano de saúde contratado pela pessoa física, ou seja, até um plano de saúde onde a pessoa ela possui em decorrência de uma dependência, porque o seu esposo, de repente, trabalha numa empresa, né? Então, seja empresarial ou pessoa física, a possibilidade de manejamento dessa ação existe, né? O que a gente sempre tem ressaltado para os clientes é o seguinte: se o plano for com coparticipação, aquele percentual que todo mês vem junto com a mensalidade do plano, ele pode também acabar acoplando esse percentual que você estaria incidindo, porque estaria recebendo esse medicamento, né? Então, o ideal é que o plano seja sem coparticipação, porque os tribunais, nesse caso, estão mandando pagar a cota que caberia ao beneficiário. Perfeito, tá. Voltando, gente, vocês podem perguntar, tá? Quanto mais perguntas vocês fizerem, melhor para poder esclarecer as dúvidas. Agora, voltando com relação ao paciente do SUS, que você falou, então, que ele precisa, né, comprovar que não tem renda o suficiente para poder comprar essa medicação, esse produto. O que mais que é necessário? Certo. No caso da ação contra o SUS, existia também uma situação que o medicamento eles não teriam obrigação de fornecer se não tivesse o registro na Anvisa. No caso agora, a cannabis, ela está com esse registro. Então, isso acaba estando superado. Esse entendimento ele vai ter que ser mitigado, ele vai ter que ser reavaliado, né? Porque passa a ser um medicamento que é reconhecido, né? Ele ainda, embora eles não tenham dado essa classificação à Anvisa, né? Eles atribuíram um produto à base da cannabis, uma nova classificação. Não estão chamando de medicamento, porque ainda, no entendimento deles, lá administrativo, ainda vai ser feito outras avaliações, outros experimentos para se comprovar a eficácia, para depois trazer a nomenclatura de medicamento. Mas para o Poder Judiciário, só deles terem reconhecido isso, é mais um elemento que traz força para a gente conseguir viabilizar esse medicamento via SUS no Poder Judiciário. Só lembrando que a grande dificuldade em ações promovidas contra o Estado é a demora. Porque você consegue eliminar, o juiz reconhece o seu direito, manda o Estado cumprir, seja um ente municipal, seja a prefeitura, seja o Estado, só que eles insistem em deixar de cumprir. E aí isso acaba incidindo multa, que depois você vai cobrar, né, em perdas e danos ali, mas acaba tendo um desgaste muito maior, você entendeu?
Vem o medicamento? Ele vem, uma hora ele vem, mas a demora é muito grande. O plano de saúde, por sua vez, eles já tendem a cumprir a decisão com mais celeridade, entendeu? É caso a caso que não dá para estabelecer um prazo certo. O juiz dá lá 15 dias, 30 dias, mas esse prazo acaba se estendendo. Por quê? Tem que mandar intimar a parte, o prazo dela começa a contar só da intimação. Então, existem uma série de variáveis, de fatores, que acabam influenciando para que esse prazo se estenda, né? Mas eu já vi medicamentos que nós entramos com uma ação num dia, o juiz deu 10 dias e eles já estavam fornecendo. Exatamente para quê? Para não incidir multa, para evitar essa oneração do plano. Perfeito. Ok. Tá, eu vou te fazer algumas perguntas aqui antes da gente pular para a próxima etapa, que as pessoas estão querendo saber, né? O médico que prescreve precisa ser do plano de saúde? É uma dúvida. Interessante, muito pertinente essa pergunta. É muito comum você encontrar pessoas que dizem que os médicos, dentro do quadro cooperado dos planos de saúde, eles sinalizam que o tratamento especializado com determinado medicamento ou outro tipo de terapia poderia ser interessante para o paciente, mas ele não tem coragem de ir lá, de repente, e receitar. Aí essa pessoa acaba tendo que procurar um profissional fora do plano para poder conseguir aquele receituário médico que precisa ser minucioso, com riqueza de detalhes. Isso faz toda a diferença na hora que você vai promover a ação. Um relatório médico muito bem elaborado. E esse é o principal elemento. Existem médicos, por sua vez, são poucos, mas existem, que mesmo dentro do plano de saúde, eles não deixam de estar fazendo o relatório médico indicando aquele tratamento, né? São poucos, mas existem. Dentro do SUS, também, a situação também acontece. Existem médicos do próprio SUS que acabam fazendo esse receituário, né? E aí, quando imagina o seguinte, isso traz muita força para dentro da ação, seja contra o plano de saúde, seja contra o poder público. Por quê? Você estaria entrando com uma ação, com um relatório médico, do próprio médico que faz parte do quadro cooperado do plano de saúde ou que está vinculado ao Sistema Único de Saúde, né? Você entraria com uma ação com também um documento produzido por eles. Mas isso é difícil. São raros os casos que você consegue. A maior parte das vezes, você realmente precisa se reportar a um médico que não esteja credenciado ali ao plano de saúde para conseguir isso. E eu acho até melhor conseguir essa isenção. Por quê? Quando você procura um médico fora do plano de saúde, ele vai procurar recomendar tudo aquilo que é necessário para o beneficiário. Ele não vai se pautar exatamente só aquilo. De repente, se precisa de mais alguma outra situação que ele faça o diagnóstico que seja necessário, ele também vai fazer o receituário médico para aquilo, né? A gente sabe que dentro do plano de saúde existe também um interesse arrecadatório. Vão negar, dizer que não. E eles não querem ter uma despesa alta, né? Já em relação ao poder público, a gente sabe que esses medicamentos de alto custo, eles sobrecarregam o orçamento, né, das prefeituras, do Estado. Então, o que eles puderem fazer para evitar, eles vão fazer, né? Eu já vi casos de câmara hiperbárica que tem um custo altíssimo a sessão, na onde o médico que ele era até vinculado ao setor competente da prefeitura que cuidava disso, ele mesmo fez o pedido e depois, passado certo tempo, uma vez manuseado o pedido administrativo junto à prefeitura, foi negado. Ou seja, o próprio médico que receitou depois analisou o pedido dentro da prefeitura e negou. Aí você teve que entrar com ação. É uma coisa que não tem explicação, né? E a gente não pode brincar com a vida das pessoas. Muitas das vezes, as famílias que precisam desse tratamento são famílias que já vêm com um desgaste emocional muito grande
porque quer fazer o melhor ali para aquela pessoa da sua família, seja um filho, seja um irmão. E aí você se depara com uma situação burocrática, impedindo ela de ter acesso ao tratamento que pode amenizar a dor dele e da família, né? Trazer reflexos imensuráveis para todos. Beleza. Então, o melhor mesmo é arrumar um médico que, no caso, seja isento, né? Vamos dizer assim, nem pelo SUS, nem pelo plano de saúde, né? Que aí ele, como está nessa neutralidade, ele pode fazer os relatórios, emitir os relatórios e assim ajudar os pacientes, né? Porque o paciente pode se deparar com essa dificuldade do médico do plano ou com o médico do SUS. Perfeito. Ótimo. Agora perguntaram aqui também, o óleo fornecido é somente o registrado na Anvisa ou pode ser um importado? Certo. Essa questão da importação, ela passa os tipos de substâncias que podem ser importadas, ela passa por uma análise quando você realiza o pedido. No próprio site da Anvisa, de uma forma super intuitiva, existe lá um passo a passo para você realizar o pedido. Então, você tem que ter um relatório médico elaborado pelo médico, e ao postar esse relatório médico lá, né, anexar junto com o cadastramento que é feito, eles vão avaliar se aquela substância que você está pedindo está autorizada. Se não estiver, aí eles vão negar. Perfeito. Porque quando o médico faz a prescrição, né, e faz esses relatórios, eu falo isso como médica, porque eu já fiz várias vezes para vários pacientes, a gente tem que colocar o tipo específico do produto que a gente quer. A dosagem, a quantidade de frascos que tem por ano, a quantidade que o paciente vai tomar, a dosagem diária dele, especificar a marca certinha. Então, tem a miligramagem, tudo que tem, a gente tem que descrever o máximo na receita, isso até para conseguir a autorização da Anvisa também, tá? E principalmente junto ao governo, né? Quando você quer, ou ao plano de saúde, quando você quer entrar com qualquer processo. Os relatórios, como o doutor falou, tem que ser assim muito bem descritos, entendeu? São relatórios longos que envolvem bastante tempo para poder produzir os relatórios, mas tem que ser tão bem estruturado, porque senão corre o risco do governo ou do plano de saúde negar, ok? Bom, vamos lá. Perguntaram assim também, ó, como estão os processos com essa pandemia? Alguns órgãos estão fechados. E aí, como é que está sendo? Essa pandemia acabou atingindo a todos, né? E é algo novo que ninguém estava preparado para lidar. Mas logo que iniciou esse desafio, o Poder Judiciário ele suspendeu os prazos por 30 dias. Do dia 16 de março agora de 2020 ao dia 30 de abril. Então, nesse período, vamos se dizer assim, a gente percebe que eles se prepararam para trabalhar remotamente. Aí até saíram notícias de que o Poder Judiciário nunca produziu tanto quanto agora. Por quê? Como não precisa ter aquele atendimento de balcão físico, dentre outros atos que demandariam uma movimentação, uma diligência, eles remotamente acabam produzindo muito mais decisões, né? Dando muito mais andamento nos processos, porque hoje os processos são todos informatizados, né? São digitais, né? O que também facilita para lidar com essa situação. Então, o Poder Judiciário, agora no dia 30 de abril, ele acabou essa suspensão dos prazos e agora os andamentos dos processos eles estão normal, fluindo. Durante esses 30 dias que teve a suspensão, até houve também movimentações, mas o problema é que esses atos não podiam ser cumpridos, porque aqueles que demandavam uma diligência física do oficial de justiça para poder intimar a parte para cumprir aquela decisão que saiu, ficou impedido, ficou travado, né? E ainda está travado. Só alguns atos que são considerados de extrema urgência, né? Réu preso, uma questão do perecimento de vida, é que os oficiais de justiça estão cumprindo, né? E estão fazendo a diligência ali pessoalmente, né? Agora que acabou a suspensão dos prazos, alguns atos, mesmo que
não urgentes, eles já começaram a ser produzidos, já começaram a ser cumpridos, né? Então, a gente viu que, durante esse período todo, a dificuldade foi muito grande por conta dessa impossibilidade de intimar a parte para cumprir. A decisão o juiz até dava, ele reconhecia o seu direito, né? Vamos entrar num outro cenário que eu até acabei de comentar há pouco. O oficial de justiça, ele vai lá e intima a parte para cumprir a decisão. O plano recebe a decisão. Ele tem um prazo. Dentro do direito, existem prazos, tem uma regulamentação, né, que seria o Código de Processo Civil. Quando ele recebe a intimação, ele tem um prazo para recorrer, para fazer um recurso daquela decisão que está determinando que ele forneça o tratamento, o medicamento. Esse prazo, ele é até um prazo razoável. Nisso, a pessoa ainda acaba aguardando. O recurso, ele impede o cumprimento? Não, mas o plano de saúde, ele acaba assumindo o risco de não cumprir aquela decisão já imediatamente, na expectativa que o recurso dela vá, de repente, produzir algum efeito. Como se não fosse só isso, o plano de saúde também faz um pedido de reconsideração para o próprio juiz de primeira instância para ver se ele não se retrata e volta atrás. E ainda não cumpre a decisão. E para a família ainda fica dizendo que só responde no processo. O que eu costumo dizer é que essas mães, essas famílias são guerreiras, porque quando isso acontece, a gente procura também, de toda forma, provocar uma reação com aquela decisão que a gente tem na mão. E isso precisa de uma advocacia muito combativa, de muita proatividade. Por quê? A gente insiste para o juiz que eles não estão cumprindo a decisão, embora já houve a determinação. A gente insiste para o juiz que deveria ser, vamos supor que seja uma criança, aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde possui regramento para se respeitar, para se observar, para se oficiar ao Ministério Público, para que aquela decisão que deixou de ser cumprida possa ser instaurado um processo, um inquérito policial, né? A gente também pede para que seja aplicada multa de litigância de má-fé, por conta da desídia deles, né? Por conta da inércia deles em querer cumprir a decisão. Então, são ferramentas que a gente tenta o tempo todo no processo se utilizar para fazer com que, mesmo diante de uma pandemia, onde as coisas acabaram suspendendo os prazos, mesmo diante da própria inércia do plano de saúde em fazer cumprir aquela decisão, alguma coisa comece a onerar eles, comece a fazer com que eles se movimentem. Isso vale tanto para o plano de saúde como também para o Estado, né? Os dois, as ferramentas são idênticas, né? É que na questão do Estado, ainda essa perda de danos, aquilo que o juiz mandou incidir de multa por conta do descumprimento, ainda depois vira um precatório. Aí você vai ter que, para poder receber isso, aguardar mais um tempo que não é pouco, não é razoável, infelizmente. Por isso, a gente tem visto muito mais eficaz nas ações contra o plano de saúde. Tá, ok. Perfeito, doutor Rafael. Perguntaram aqui também o que é coparticipação do plano de saúde. Você poderia explicar um pouquinho, por favor? Certo. A coparticipação é o seguinte: são aqueles planos onde o beneficiário ele paga o plano de saúde, mas quando ele utiliza, ainda esses valores, uma parte deles, em regra 10%, ele ainda tem que pagar. Então, é o valor da mensalidade mais aqueles 10% de cada tipo de procedimento que é utilizado dentro do plano de saúde. Quando você tem um plano sem coparticipação, você paga tão somente a mensalidade, aquele valor que está estabelecido no contrato, e mais nada. Entendeu? Então, essa é a diferença. Na coparticipação, a pessoa ainda acaba pagando um percentual por decorrência da utilização do plano. Na sem coparticipação, não se paga nada. É só aquele valor da mensalidade e ponto. Tá, perfeito. Perguntaram também aqui, do recebimento da liminar até o recebimento do medicamento, do produto, né? Leva quanto tempo, mais ou menos? Isso tem que ser avaliado caso a caso, de acordo com aquilo que nós estamos pleiteando.
Existem medicamentos que o custo é alto, mas como a gente tem uma produção aqui interna, você consegue o acesso nele mais rápido, mesmo ele tendo um custo alto. No caso do canabidiol, considerando que agora a Anvisa autorizou a comercialização do produto dentro do território brasileiro, eu penso que essas decisões elas vão ter uma celeridade bem maior. E se o juiz estabelecer que seja em 15 dias, esses medicamentos vão ter que ser fornecidos em 15 dias, porque agora você não tem mais aquele argumento de que precisa fazer um processo de importação com aquele documento que foi produzido junto à Anvisa. Agora você tem condições de buscar esse medicamento que é comercializado em farmácias, né? Agora, se também aquilo que se encontra na farmácia não for exatamente a quantidade da substância que você precisa, a essência, aí de fato você vai depender da importação e aí isso poderia demandar mais tempo, porque os remédios que estão autorizados a serem comercializados em farmácias, eles também possuem uma limitação da quantidade, né? É uma receita para 2 meses. Então, ele tem 2 meses de tratamento, tem que voltar no médico novamente, pegar uma outra receita. A cada 2 meses, ele tem que pegar uma receita. Como é que fica isso, esse processo? A gente visualiza o seguinte, até por conta dessa dificuldade toda, as autorizações hoje elas podem ser para 2 anos, né? Então, pelo menos hoje, no que é fornecido, as receitas, elas têm sido autorizadas a quantidade que é necessária para a pessoa subsidiar ali o tratamento por um período considerável, no caso, 12 meses. Recentemente, na ação que a senhora até se referiu, a quantidade para 12 meses já foi adquirida, né? Eles até queriam, olha só que interessante, né? A tentativa errada do plano de saúde. Eles compraram para 12 meses e queriam entregar para responsável pelo beneficiário, que era uma criança, só o que corresponderia a 2, 3 meses. Eles não entregariam tudo, só que aquele medicamento, ele foi direcionado para aquela receita. Não se poderia eles fornecerem para mais ninguém. Então, não teria sentido eles segurarem o remanescente da quantidade ali com eles. Já poderia entregar para a família, né? Então, já foi entregue para 12 meses. Agora, assim que isso estiver chegando de se finalizar, eles precisam iniciar novamente os procedimentos de importação, se não forem comprar aqui internamente, para que não haja atraso. Porque o atraso ele é sujeito à aplicação de multa, tal como o juiz, logo na liminar, estabelece. Tá, perfeito. Aqui tem mais uma pergunta. Ó. Entrei com uma liminar há 6 meses e não tive resposta. É possível entrar com a liminar contra o plano de saúde empresarial ou existe algum problema? Todo o processo, a gente tem que ter um olho clínico. A gente precisa se debruçar sobre o conteúdo dele para poder avaliar o que levou àquela situação que está acontecendo ali. Mas, fazendo um comentário genérico, eu penso o seguinte, se a ação foi contra o plano de saúde e já existe 6 meses e a decisão não foi cumprida, provavelmente já exista um processo de cumprimento, um processo que corre a penso de cumprimento de sentença, na onde a parte autora, no caso que representa ali o beneficiário, vai estar pleiteando a multa que o juiz arbitrou ali por eventual descumprimento. Não dá para a gente imaginar a pessoa desistir desse processo se a outra parte já foi citada e o processo está em andamento para tentar adotar alguma outra medida contra o plano novamente, né, pelo mesmo objeto. Simplesmente vai ter que se analisar para ver a possibilidade de criar aquelas ferramentas que eu comentei antes para forçar o cumprimento da decisão. Não é fácil, a gente tem que reconhecer, não é fácil. Os planos eles estão cada vez ficando mais rígidos
da tentativa de não criar precedentes, né? Mas a gente tem que ser combativo. O Poder Judiciário se sensibiliza muito, a gente percebe com as decisões, mais de 40 mil processos no Tribunal de Justiça retrata plano de saúde, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Anuário da Justiça. Desses 40 mil, vamos falar que 23% disso daí retrata processos que tratam de negativa de plano de saúde. A gente tem visto crescer o número de processos. E tem crescido exatamente porque o plano está cada vez recusando mais, por conta que, na visão deles, o custo tem aumentado. Então, eles não querem criar precedente e deixam para a justiça. Mas o Poder Judiciário não fecha os olhos, tem reconhecido o direito das pessoas e, no curso do processo, aquele bem jurídico que é tão pretendido, que é o tratamento com o medicamento, com diversos outros tratamentos terapêuticos especializados, tem sido viabilizado. Muitas das vezes, os planos de saúde, no caso de tratamentos terapêuticos, têm buscado até clínicas para se conveniar, para poder fornecer aquele tratamento e tentar amenizar um pouco de quantidade de ações que têm recebido pela negativa que eles têm produzido, né? Mas isso não resolve, porque cada caso é um caso. E existem especializações que demandam um custo elevado para o aperfeiçoamento do profissional, que não tem jeito de se manter aquele profissional dentro da clínica conveniada, dentro do plano. É um profissional particular mesmo. E aí o que eles oferecem não se amolda ao que está no relatório médico, a exigência. E o Poder Judiciário, como eu disse, tem a súmula dizendo: se o médico prescreveu, vai ter que fornecer. Não tem sentido o plano de saúde dar cobertura para determinada doença e não se sujeitar a oferecer todas as técnicas que são possíveis, né, cientificamente, para poder trazer um resultado, amenizar aquele quadro clínico, né? Perfeito. E temos muitas perguntas aqui. Eu não sei se vai dar tempo para poder falar todas essas perguntas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora com relação ao plantio, né? As famílias que querem, que precisam, enfim, e que também não têm condições financeiras e que gostariam de plantar aqui. Como é que ocorre? O que precisa? Como é que funciona? Como é que é esse processo? No caso do plantio, ainda não está autorizado pela Anvisa, né? Tentaram até colocar em votação a autorização, mas a própria Anvisa tem sinalizado que essa é uma questão que cabe ao Poder Legislativo autorizar, né? No caso, o Congresso, né, Nacional. Então, nós estamos falando aí de uma autorização que tem que partir do nosso Legislativo e do Congresso, né? Seria a Câmara dos Deputados e o Senado. No Senado já existe projeto de lei que está em tramitação. Na Câmara também existe, né? Mas ainda não existe um desfecho. Ainda nós vamos precisar de muita articulação política para que isso aconteça. Aquele plantio para recreação, isso está descartado. Os nossos congressistas não visualizam que nossa sociedade está preparada para se regulamentar isso. Mas em questão da regulamentação para fins terapêuticos, já existe uma movimentação muito grande para aprovar uma lei que autoriza o plantio. Enquanto a gente não tem essa lei, autorizando o plantio, e só existe essa autorização para fabricação, utilizando a matéria-prima importada, que é o que eleva o custo. Enquanto a gente não tem essa autorização para o plantio, resta às pessoas entrar com uma ação tentando no Poder Judiciário viabilizar esse plantio. O problema é o seguinte: existem casos muito isolados, né, de decisões por todo o nosso território brasileiro. Essas decisões, elas se deram através de habeas corpus, né, que foi impetrada essa ação com o intuito de que a pessoa consiga a autorização do plantio
consiga a autorização do plantio e não fique vulnerável a sofrer uma busca e apreensão na sua residência, não fique vulnerável à polícia o conduzir, né, as autoridades policiais por conta do plantio, que na nossa lei processual penal, no nosso Código Penal, o plantio, infelizmente, ele é proibido, né? É um crime. Então, isso tem sido trabalhado dentro do Poder Judiciário em casos isolados. Existem decisões autorizando algumas pessoas a fazer esse plantio. Essas decisões, a gente parte de que elas existem porque uma decisão judicial, ela advém da sensibilidade, do convencimento do juiz. Então, você entra com a relação. Se você, dentro dessa aleatoriedade, acabar tendo o processo distribuído para um juiz que tem aquele convencimento de que é possível dar autorização, você vai ter essa decisão. Mas, como eu repeti, como eu já falei, são casos isolados. Quando o juiz deu essa decisão, ele também deu a decisão pautada, veja bem, aqui o detalhe, em um relatório médico, na onde se verificou que os tratamentos convencionais não produziram resultado para aquele benefício daquela pessoa. E que existem indicativos de que o produto à base da cannabis é o único capaz de produzir efeitos para aquele diagnóstico que existe. Então, esses magistrados que produziram essa decisão, eles estão pautados num relatório médico minucioso, né? Além disso, também pode estar sendo instruído o processo com elementos que apontam a inexistência de outros tratamentos convencionais capazes de produzir o mesmo resultado, ok? Existem já empresas, depois principalmente da edição da norma da Anvisa, de que pode comercializar o produto, que já entraram com ação para tentar também fazer o plantio, né? Além de produzir o próprio produto. Ocorreram liminares, tem um caso que houve sucesso, mas já tem uma decisão rejeitando. Então, isso é uma situação que ainda vai ser muito debatida no Poder Judiciário, né? Existe uma associação, Abrace, na Paraíba, que tem autorização para o plantio. De acordo com notícias que circulam nas redes sociais, aí, essa associação tem atendido mais de 2.900 famílias, né? Eles até destacaram numa notícia que eu cheguei a visualizar, que essa comercialização que foi autorizada pela Anvisa em farmácia não muda nada. Como eu falei, o preço, o custo para poder produzir ainda, porque você tem que importar o substrato da cannabis ainda é alto. Então, isso não muda para eles. E eles não conseguem atender a quantidade de famílias que precisaria. Nós estamos falando de mais... Existem especulações de que mais de 50 milhões de brasileiros poderiam ter algum benefício com os produtos aí que poderiam ser produzidos à base da cannabis, né? Infelizmente, a gente vê que o plantio é uma situação mais distante, mais complexa de você conseguir dentro do Poder Judiciário, principalmente por conta da legislação que existe no Código de Processo Penal, né, e também no Código Penal, né, que proíbe o plantio da maconha, mas existe expectativa, seja no âmbito legislativo, de que isso está sendo conduzido para ter uma solução, e também essas demandas, eu penso que elas são muito importantes dentro do Poder Judiciário, essas que provocam o plantio, porque elas estão provocando o Poder Judiciário com um volume quando isso chegar a produzir um volume muito grande, para ter uma reação, para poder se consolidar um entendimento. Porque não é de hoje que os planos de saúde, por exemplo, eles negam o tratamento porque tem uma resolução da Anvisa, porque não está registrado na Anvisa, porque não está no rol de produtos que tem que ser fornecido da ANS, e tudo isso, na verdade, o Poder Judiciário ele rechaça, porque existe uma prescrição médica, esse é o profissional competente para poder estar dizendo aquilo que é o melhor para a pessoa. O plano não pode tomar o lugar do médico. Certeza absoluta. Bom, eu acredito, né, que esse tratamento
os produtos à base de cannabis está levando qualidade de vida a muitas pessoas, muitos pacientes, muitas famílias, né? Bem-estar. E isso é uma coisa assim que nós temos que lutar por esses direitos. Todas as pessoas que precisam devem ter acesso. Isso é muito importante, porque realmente traz um benefício. A pessoa consegue ter uma vida mais digna, viver com mais qualidade, ter interação com a família, enfim, fazer coisas que não conseguia mais fazer. E isso é uma diferença significativa, porque a gente sabe o quanto que é difícil a gente se sentir limitado. Muitas vezes a gente já passou por vários processos na vida que a gente teve que depender de alguém, se sentiu limitado, e sabe o quanto que isso é difícil. Então, se a gente pode ajudar as pessoas a terem acesso, então é isso que nós devemos fazer. Eu peço a todas as pessoas que participaram dessa live, que estão participando, que possam avisar os amigos, avisar os vizinhos, enfim, comunicar a todas as pessoas que vocês achem que necessita desse tratamento, que esse tratamento pode ajudar, orientar que tem várias formas de se conseguir, de se obter, para a pessoa não desistir. Não tenho dinheiro, então eu não posso fazer o tratamento. Você pode entrar pelo SUS, você pode entrar pelo plano de saúde, você pode tentar várias situações para você conseguir ter esse benefício, ter esse direito, ter mais qualidade de vida, ter uma vida honrosa, uma vida digna, ok? E o governo, ele tem que pagar o tratamento. Se o médico prescreve, se ele está dizendo que você tem a necessidade, é importante que você tenha consciência dos seus direitos, ok? E durante algumas semanas, durante um longo período, eu vou estar toda semana fazendo live com vocês, falando sobre esse assunto, explicando como é que a gente pode tratar as patologias que são beneficiadas com o tratamento de cannabis, o que a gente encontra de produtos por aí, como é que está a composição bioquímica, né? Enfim, quais são os produtos indicados, fitocannabinoides. Então, nós vamos debater bastante isso. Eu criei um grupo de WhatsApp, inclusive, o Dr. Rafael faz parte, é um grupo onde a gente discute sobre todos os assuntos relacionados a cannabis, desde a questão do que é a história da cannabis, a composição da planta, as patologias que são tratadas. Todos os dias tem novos assuntos. Eu vou começar a colocar artigos científicos para que vocês possam ver também. Ou seja, então, tem sempre novidades. Eu convido vocês a participarem, tá? O link do WhatsApp do grupo está na minha bio. É só vocês irem lá no meu Instagram, na bio, e lá vai ter o link para vocês poderem entrar para o grupo. Convido vocês também a chamarem seus amigos mais uma vez para poder entrarem para o grupo, familiares, ok? Para que vocês fiquem à vontade para poder tirar todas as suas dúvidas, perguntar mesmo. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento, mais a gente vai ter condições de ajudar, ok? E isso não tem preço, não tem preço, não tem preço, tá? Eu gostaria, doutor Rafael, de te fazer mais uma pergunta, te agradecer a sua presença. O senhor foi fantástico. Eu acho que esclareceu a dúvida de muitas pessoas. O senhor hoje pode ajudar muitas famílias, né, com o seu conhecimento, e isso é muito importante. Gostaria de perguntar, as pessoas estão aqui enlouquecidas para saber como é que elas fazem para ter acesso a você. Você pode deixar o seu Instagram para que elas possam te seguir, tá? Falar das suas redes sociais, enfim, onde elas podem te achar. Doutora, eu agradeço a oportunidade de compartilhar esse conhecimento, né? E possibilitar as pessoas que realmente comecem a diligenciar, se movimentar para alcançar uma decisão que pode desonerá-las, que pode trazer de novo felicidade para a família, né? Porque a gente que acompanha de perto muitas famílias com essa necessidade de estar rebatendo a recusa do plano, a gente percebe que elas sofrem muito, e a gente acaba se colocando no lugar delas para dar o nosso máximo, né? Para conseguir viabilizar aquilo que elas tanto precisam. Hoje eu estou situado em Ribeirão Preto, mas a gente tem atuação em todo o Brasil. Na onde for necessário agilizar uma demanda, a gente tem condição de estar viabilizando essa medida judicial, né? E para nos encontrarem aqui em Ribeirão Preto, eu disponibilizo a minha rede social ali, o Instagram, né, que é o adv.rafaelvieira, e também
Ao final da live, eu vou postar o endereço do escritório e já adianto o meu celular, que é o 16996, desculpa, 323254. Repetindo, 16996323254, ok? Esse é o meu celular, estou à disposição para atender aqueles que tiverem interesse de buscar essa alternativa por meio do Poder Judiciário. Perfeito, maravilha. Então, quero mais uma vez agradecer a todos vocês e recrutar todo mundo que está aqui para participar dessa corrente do bem. Vamos expandir isso ao máximo de pessoas possíveis, porque as pessoas precisam se beneficiarem. Participem do grupo de WhatsApp. Quem quiser também, o Centro Brasileiro de Referência em Medicina Canabinoide está aberto a todos vocês para poderem estar vindo aqui conhecer como é que funciona. A gente segue modelos canadenses aqui, então tem todo muito critério, né? A gente tem todo um cuidado com o paciente, desde quando o paciente chega até a hora que o paciente é acolhido, depois na hora que ele vai embora, tem um pós-atendimento. Então, que vocês possam vir aqui, possam estar conhecendo o nosso espaço, possam estar entendendo como é que é, tá? Porque a gente quer trazer toda essa questão, né, de todos esses processos que já existem fora do Brasil e que estão dando certo para o Brasil, porque nós também merecemos aqui ter uma medicina de qualidade, ter produtos de qualidade, ter pacientes com qualidade no resultado do tratamento, ok? Então, a nossa live está realmente acabando agora, vai encerrar, vai cair a qualquer momento. Muito obrigada, doutor Rafael mesmo, tá? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Eu que agradeço, doutora. Uma boa noite. Boa noite.